Oi, gente! Estamos iniciando mais um episódio do Talk com Edna Esmeraldino. Hoje o Dr. Roberto não pôde estar presente, mas eu estou muito bem acompanhada, como sempre. Aliás, eu geralmente ando bem acompanhada, né, Fer? A Fernanda está novamente conosco, veio fazer uma visita. Ultimamente ela anda fugindo um pouquinho, mas coisa pouca. Hoje a Fernanda está participando novamente com a gente. E eu também tenho a visita ilustre do Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo Gonçalves, eu vou ler aqui um pouquinho do currículo dele. Ele é estrategista de negócios, transformando ideias. Ele é CEO do Grupo Inove Prime, presidente do Instituto Vinícius Ian, que eu já vou falar para vocês do que se trata, o Instituto. Ele é colunista da Hello Magazine e do Meso Regional, um jornal topíssimo que vocês precisam conhecer. Quem faz a edição aqui dos nossos episódios é o Wellington, que também é do Meso Regional. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Está na moda, né? A gente falar sobre isso, e estamos no mês de abril, que é o mês de conscientização sobre essa patologia que é conhecida por uma sigla chamada TEA, que a maioria das pessoas não sabe muito bem o que significa, que na verdade é transtorno do espectro autista. É um nome complicado, né, para uma patologia tão complicada quanto, mas que a gente precisa falar a respeito disso. Hoje, no mundo, são 70 milhões de pessoas portadoras, né, diagnosticadas com TEA. São alguns níveis de diferença, depois a gente vai falar a respeito disso, mas ele é mais comum em meninos. E se a gente for diminuir esse número de 70 milhões, a cada 36 pessoas, uma é portadora de autismo. Então, imagina numa sala de aula, uma professora vai ter no mínimo 2 a 3 crianças portadoras de autismo, né? E a maioria delas não são diagnosticadas. Então, a gente acaba encontrando aí já um problema social. Aliás, né, a maioria dos nossos problemas sociais vem de falta de diagnóstico, falta de políticas públicas, de apoio, né? E hoje nós convidamos o Rodrigo para estar aqui falando com a gente, porque o Rodrigo é uma daquelas pessoas que é um bom exemplo a ser seguido. Todos nós, né? Todos nós seres humanos deveríamos fazer alguma coisa em prol do próximo. O Rodrigo, ele é uma pessoa privilegiada, né, Rodrigo? Intelectualmente, financeiramente, e ele conseguiu ter dar um suporte para o filho dele, que é o Vinícius. A gente já vai falar um pouquinho sobre essa história, mas o que é mais bacana no Rodrigo, que quando ele passou a ter esse problema dentro da casa dele, com o filho, ele pensou no próximo, que é uma coisa tão difícil hoje em dia, né? A maioria das pessoas olha para o seu problema, não olha para o lado e acaba, às vezes, até pela dinâmica mesmo, que é tão complicada, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Rodrigo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui para conversar com a gente. Pode dar um oi pro pessoal, tua câmera é aquela, quando quiser falar com o público de casa, quiser brigar, briga naquela câmera. Obrigado, Edna, pelo convite, pelo espaço de poder estar falando cada vez mais sobre o autismo. Né? A gente entende que cada vez mais trazendo informação e divulgação vai ficando mais fácil a compreensão. A gente percebe que ainda existe muitos mitos, muita desinformação, falta de empatia. Preconceitos. Também, né? Eu vivi um preconceito ontem dentro do Parque Beto Carreiro com o cão de assistência do meu filho e com o Vinícius. Então, isso a gente entendeu que quanto mais divulgação, mais trabalho de conscientização, a gente vai melhorando. Ah, que legal. A Fer é mãe, vocês já conhecem a história da Fer, né? Cada episódio a gente conta um pouquinho da vida da Fer também por aqui. A Fer é mãe de 3 filhos e trabalha também com o Rodrigo, né? O Rodrigo é parceiro de trabalho da Fernanda. E você convive também bastante com isso, né, Fer? Então, tu consegue comparar o que é uma maternidade comum, não vou dizer normal, porque a maternidade é um desafio. Não é normal. Não é normal, né? Ainda mais mãe de 3, você é uma heroína, sem dúvida nenhuma. Mas quando você tem essa questão, né, de um filho com uma patologia como o autismo, o desafio é muito maior, né, Fer? É muito maior, porque até mesmo hoje nós fizemos um painel lá no Shopping New Market
e foi justamente falar sobre o autismo na fase adulta, né? Que não é falado sobre isso. A gente foca na criança, né? No adolescente. E o autista adulto, né? O que se faz com ele? Quando o pai ou a mãe falecem, ou quando o pai e a mãe estão doentes, ou quando são muito mais velhos, né, idosos. Então, hoje trouxemos essa abordagem, né? Que eu achei muito interessante, e nós tivemos vários relatos muito emocionantes, e eu, como mãe, não importa qual seja o relato, se é um problema menor ou maior, a gente tem essa empatia, esse amor incondicional que nos... É o que tu falou, mãe, é sempre uma caixinha de surpresa, né? Então, indiferente do que seja, se você é mãe de uma criança que não tenha o autismo, você sempre vai se colocar no lugar, né, das outras pessoas, dessas mães que têm que vivem hoje essa realidade, né? Sim. Para a gente contextualizar um pouquinho, né? Vamos falar o que é o autismo, para a gente começar É uma caixinha que a gente não para de tirar informação nunca, né, Rodrigo? Tem muita coisa a respeito. Exato. O Vinícius hoje está com quantos anos? 5 anos. 5 anos. Então, você já tem 5 anos de prática diária do que é o autismo, e com certeza absoluta, de vez em quando você está se deparando nas redes com informações novas, né? Que a gente ainda não tem conhecimento. Então, hoje nós vamos falar aqui de uma maneira mais prática, né? Sobre o autismo, até porque nós vamos trazer aqui uma neuropediatra para falar a respeito disso de uma parte mais técnica, mas a gente vai pincelar um pouquinho para vocês entenderem o que é o autismo, né? Ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, o que acontece? Vocês acompanham a gente aqui, estamos sempre falando sobre o desenvolvimento cerebral, sobre o comportamento e a importância, né, desses diagnósticos, a importância das emoções, a importância de tantas coisas. E como vocês sabem, a gente sempre brinca que os homens tem mais neurônios do que as mulheres. Mas eu brinco, Rodrigo, que o homem não usa. As mulheres têm mais... A Neuro falou a mesma coisa hoje lá. Então minha piada já tá ficando famosa, porque essa fui eu que criei. Homens têm mais neurônios do que as mulheres, né? Mas não uso, brincadeira, uso. E nós, mulheres, temos menos neurônios, porque a gente já domina o mundo desse jeito, a gente já faz o estrago que a gente faz. Imagina se a gente tivesse os neurônios a mais. Coitado de vocês, né, Rodrigo? É verdade. Meu marido fala isso. Com pouco neurônio, vocês já fazem esse estrago, imagina se tivessem mais. As mulheres, elas têm mais conexões neurais, ou seja, nós temos mais emoções, né, do que os homens. O portador de autismo, ele acaba tendo muito mais essa atividade cerebral, né? E principalmente o menino, porque ele tem mais neurônios do que a maioria. Então, vamos colocar aqui, se a gente tivesse 30 mil neurônios, um portador de autismo teria 3 vezes mais do que isso. Na gestação, ali pelo 3º mês, o cérebro do bebê já está pronto para o nascimento. E até os 9 meses, existe uma seleção natural desses neurônios. O cérebro vai descartar alguns, né? E a criança vai nascer ali habilitada. Quando ele é portador do autismo, o cérebro não fez essa seleção e ele nasce com tudo aquilo. Então, ele acaba tendo tudo em excesso. Emoção em excesso, sensibilidade em excesso, tudo em excesso. E aí acaba tendo o hiperfoco também, né? Então, quando o Vinícius deve ter isso, quando se interessa por uma coisa, né, Rodrigo? Exatamente. Não tem quem tire da mão. E aí, olha a dificuldade para conviver com as crianças também normal. Uma criança, naturalmente, ela já invoca com alguma coisa, ela não quer compartilhar seu brinquedo. Uma criança portadora de autismo vai ter isso de maneira muito mais exacerbada. Então, como que a gente faz, Rodrigo, né, para sobreviver a isso? Mas, antes, eu quero que você conte um pouquinho para nós como foi para você ser pai, né? Com certeza é teu primeiro filho, né? Sim. Toda aquela expectativa, enfim. Como foi você ser pai do Vinícius e quando vocês perceberam, né? Esqueci o nome da tua esposa, perdão. Moira. Quando você e a Moira perceberam que havia algo de diferente, como foi essa questão de diagnosticar o Vinícius? Como que funcionou?
O Vinícius, quando ele nasceu de uma emergência por falta de oxigenação dentro do útero. E ele ficou 15 dias internado até receber alta. Depois disso, não tivemos nenhuma intercorrência. Foi o primeiro ano tranquilo, normal, como de qualquer criança. Acontece que próximo de ele completar um ano, ele quebrou uma clavícula. E depois, quando ele foi iniciar a fisioterapeuta percebeu que ele tinha um lado esquerdo comprometido de alguma forma. Uhum. E foi aí que a gente levou ele no neurologista e descobriu que ele tinha uma lesão neurológica. Então, esse foi o primeiro ponto de partida. A gente descobriu ali a lesão. Uhum. E depois foi evoluindo, a gente foi buscando mais informações, levando ele para os tratamentos, até que a gente percebeu que alguma coisa diferente ele tinha, porque ele não falava, ele tinha alguns trejeitos. Eu já tenho um sobrinho que está no espectro de um nível mais baixo, mas está. Foi quando a gente levou ele para Curitiba, num médico especialista, e recebemos o diagnóstico de TEA, né, para o autismo. E aí que a gente começou a perceber as dificuldades, porque até então, para mim, autismo era uma coisa longe. Eu tinha um sobrinho, mas não era algo ainda distante para mim, não tinha esse contato. O que eu sabia do autismo até então? É o que eu via na TV, ou nas redes sociais. Esse assunto não chegava tanto para mim. E quando a gente recebeu o diagnóstico dele, a gente começou a se olhar assim, o que nós vamos fazer? Ele estava com quantos meses, Rodrigo? Ele estava com 2 anos quando ele recebeu o diagnóstico do autismo. Uhum. E foi no meio da pandemia. Isso também já foi um outro problema, porque era tudo fechado, não tinha como ir em médicos, tava aquele caos de fechamento de pandemia. E aí nós pensamos assim, ok, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos entender isso? E fomos pesquisar. Porque a gente não existia ninguém que poderia nos ensinar, nos preparar, de falar assim, olha, a partir de agora, vocês vão seguir esse caminho. Tudo bem, o médico nos dá essas informações, mas ele dá as informações de terapia. Olha, agora vocês vão fazer terapia disso, vão fazer terapia daquilo, é fono, é isso. E era muita terapia. A gente não sabia nem por onde começar. E aí a gente foi evoluindo, foi pesquisando, foi entendendo. Com 2 anos, o Vinícius falava, ele se comunicava? Muito pouco. Ele falava uma palavra ou outra de água, pedia uma coisa ou outra, mas quase nada. Outra questão que eu observo também, Rodrigo, e prestei atenção que outras mães também relatam. Quando a mãe tem um filho já anterior e o segundo tem o espectro, ela identifica de maneira muito fácil porque ela tem o comparativo. Mas no caso de vocês nunca haviam tido filho, exatamente, né? Então o primeiro filho que vem é tudo novo. Então, a gente não sabe o que estaria dentro do parâmetro normal de desenvolvimento e o que foge dessa pseudonormalidade que a gente entende. Exato, porque assim, ó, ele não falava, entre o primeiro e o segundo ano, a gente tinha a questão da lesão, mas ele não falava, mas a gente não sabia se tinha algo a ver com a lesão, mas todo mundo falava, médicos, pediatras, não, menino demora mais pra falar, menina fala mais rápido. Mais preguiçoso. Só que assim, começou a não falava, desenvolvia uma palavrinha ou outra, isso já estava chegando no segundo ano, e foi aí que a gente entendeu, opa, alguma coisa tem. A gente até então nem pensávamos em autismo, pensava alguma coisa relacionada a lesão. E aí quando a gente levou no médico em Curitiba, aí entendemos, ele mostrou para nós isso, esses são os problemas dele, e a questão do autismo, o que pode ter acontecido é que o autismo dele pode ter superlativado por conta da lesão, ou seja, se ele não tivesse tido a lesão, ele poderia ter um autismo de nível mais leve, de nível 1. Com a lesão, isso pode ter potencializado o autismo dele ter virado um nível 2. Outra questão também que a gente observa nos relatos, né, de pais de crianças portadoras do transtorno é isso. Às vezes o pai ou a mãe tem o espectro de forma leve, então já está no gene, porque a pessoa não vai se tornar autista com 18 anos, aos 16 anos. Ela nasce, né? Ele é um problema, uma alteração genética. Mas algumas intercorrências neurológicas ou físicas, e inclusive no parto, um parto a fórceps, pode acontecer isso, algum acidente logo na primeira infância vai exacerbar isso, essa lesão neurológica vai acontecer de maneira que vai potencializar e talvez aumentar esse nível ali, né, que já estava predisposto, Sim, já exatamente. teria porque já existe a alteração genética, mas ele acaba trazendo essa complicação, né?
E Isso. quando que vocês começaram a perceber, porque no começo a gente não tem noção, graças a Deus, né, Rodrigo? Sim. Deus é sábio e as coisas vão acontecendo aos poucos. Você vai meio que se preparando, a gente nunca estará preparado para Sim. isso, mas a gente faz o que é necessário. Quando foi o momento mais difícil, assim, para vocês? A questão da interação com ele, né? Eu até falo assim, hoje, uma das coisas que eu digo bastante é a questão de falar com ele, de ouvir ele, né? A gente não tem isso com ele, a gente tem outras comunicações com ele. Mas assim, a gente percebe a questão um pouquinho, às vezes, do preconceito, da interação social, a questão dos cuidados do dia a dia dele. Então, assim, ele tem terapias todo dia. Ele chega no final do dia, ele tá cansado. Tem dias ele vai pra escolinha, ele estuda hoje. Mas a gente chega no final da manhã, ele já tá cansado. Então a gente percebe que ele, com 5 anos de idade, ele faz muito mais atividades e terapia que um adulto qualquer. Então a gente percebe assim que ele perde essa chance de ser criança, de poder estar fazendo outras atividades com outros colegas de criança, porque ele tem que estar na terapia dia após dia. Ou se não é em casa, é na escola. E essas questões de sensibilidade, como tu falou no começo, o Vinícius ele não tem um problema, que é a seletividade alimentar. Vinícius come. Que bom, porque esse é um problema bem comum em quem tem. Esse é a única coisa que ele não tem de problema. Pelo contrário, ele quer comer, se deixar ele come até o reboco das paredes, de tanto que ele quer comer. E ele come bem. Não é que ele quer comer besteira, ele come fruta, verdura, o que tiver ele vai comer. De qualquer fruta e de qualquer verdura. Só que a gente percebe essa questão social com ele, de inclusão. Então, muitas vezes a gente tem que deixar de ir a alguns lugares, porque a gente sabe que não vai ser bom para ele. Questão de barulho, hipersensibilidade, luz. Então, a gente tem que abrir mão, né? A gente sempre se fala assim, não, os pais, quem tem que abrir mão são os filhos para os pais não. No caso do Vinícius, ou no caso do autismo em si, não. A gente tem que cuidar dele. Então, a gente tem que dar para ele a melhor qualidade de vida. Então, esses são os principais desafios assim, no dia a dia. Eu ainda não... Até pelos relatos que a gente viu hoje lá no evento, eu acho que ainda não passei por 10% dos desafios que eu devo enfrentar. Graças a Deus, hoje, dentro da escola, ele é muito bem recepcionado. Os coleguinhas dele são, assim, amorosos com ele. Todos cuidam dele. Principalmente as meninas cercam ele para ele não se machucar. Às vezes a prof até fala que tá demais. Mas que bom, pelo menos no colégio eu até então eu não enfrentei. Mas acredito que no futuro eu vou enfrentar alguma dificuldade. Ele é nível 3, Rodrigo? Nível 2. Nível 2. Então eu acredito que eu ainda vou enfrentar diversas situações que eu ainda não enfrentei e que eu vi relatos hoje. Eu peço muito a Deus para que eu não passe nem 10% do que eu ouvi hoje lá. Porque tem que ter muito estômago para aguentar. Uma das questões que com certeza faz a diferença, fez para você, né? E para o Vinícius, é a condição financeira. Exato. Né? A condição que a gente tem de proporcionar o melhor para o nosso filho. Proporcionar um colégio que tenha uma educação adequada, inclusiva, né? Porque a maioria, hoje em dia, nem não entende. Tem preparo, né? Não tem preparo, Não. prepara. Não existe inclusão, não existe respeito, né? Como você falou, ali as crianças, os coleguinhas já protegem, já auxiliam, mas quem é portador não diagnosticado, digamos, as pessoas vão rotular, vão fazer bullying, tantas coisas, né, que a gente vê, relatos que a gente percebe acontecer, e você e a Moira conseguiram proporcionar para o Vinícius esse estímulo e esse desenvolvimento, né? Sim. Porque isso faz toda a diferença. Imagina se ele não tivesse sido estimulado de maneira adequada. Ele não se comunicaria, ele não poderia frequentar uma escola. E hoje ele ele se não ia comunica com o socializar. tablet, né? Hoje ele se comunica com o tablet dele. Então, hoje, por legal. exemplo, lá no evento, ele apertava toda hora, vamos passear, vamos passear, vamos daí ele se passear, comunica vamos ali. passear. Que legal. E ele sabe. E daí tem a foto, né? A figura. E aí, quando ele aperta, fala. E ele escuta, vamos passear, vamos passear. É o que chamam de a comunicação alternativa aumentativa. São os PECs, que seriam os adesivos colados. Hoje vem por tablet também. Então, assim, ele quer pedir alguma coisa, ele está sendo ensinado a cada vez mais pedir pelo tablet. Se ele quer comer, se ele está com dor para ele demonstrar, ou se ele quer chamar alguma coisa, ou se ele quer sair, ou se ele algum sentimento que ele tem.
Então ele comunica isso no tablet de alguma forma e ele está aprendendo cada vez mais a ser fácil. Claro, ele tem autonomia, ele sabe o que ele quer, ele vai e busca. Se ele consegue pegar, ele pega sozinho. Mas a autonomia é uma coisa que a gente trabalha bastante com ele. A gente quer que para ele tenha cada vez mais autonomia de poder comer sozinho, sair sozinho. Coisas simples, que para nós parece besteira. Saber tomar água no copo sozinho. Ele hoje tem um pouco de dificuldade ainda. Então, todo esse trabalho é para dar a ele uma qualidade de vida melhor. Quando você sonhou em ser pai, Rodrigo, qual era teu sonho, assim? Que a gente sempre tem, né? Quando eu, por exemplo, pensava, né? Quando estava grávida da minha filha, tudo que eu queria era usar a roupinha rosa, brincar de boneca, aquela coisa, né? Ser bailarina? Ser bailarina, coisa que nunca rolou. Eu traumatizei minha filha, usei tanto rosa quando ela era bebê, que aí nunca foi pro balé, ela foi pra capoeira, pro boxe, deu ruim, mas ok. Deu tudo certo. Qual era teu sonho antes de você saber, né? Antes do Vinícius nascer, qual era teu sonho, assim, como pai? Esse é um ponto que me toca muito, tá? Porque, assim, eu sempre tive o sonho, quando eu tivesse um filho, ou menino, mas quando a gente soube que ia ser um menino, eu pensava assim, cara, agora eu vou poder levar ele no jogo de futebol, ir na escolinha, fazer as atividades que eu vi amigos meus já fazendo com seus filhos. E quando isso era um sonho, assim, imaginava mil coisas. Eu ia ensinar ele a dirigir, ia levar ele para sair, muita coisa. E muito disso eu vou perder. Mas tudo bem, eu entendi, eu comecei a me preparar, a entender que eu não iria ter isso. Mas hoje eu te digo assim, o que eu ganhei com o Vinícius é muito maior. Muito maior mesmo. Hoje eu posso dizer que eu sou um pai muito melhor, um ser humano muito melhor. Não que eu não pensava nos outros hoje, mas hoje eu penso muito mais no próximo, naqueles que precisam da minha ajuda. Eu sei que é um propósito, eu sempre coloco para mim, eu sempre coloquei para toda a equipe do Instituto, as pessoas que estão lá com a gente no Instituto, falam assim, esse trabalho para mim, ele é um propósito de vida. Eu não estou aqui para ganhar fama, não tenho interesse político, não quero carreira política, eu quero ajudar, porque eu entendi que era um propósito. Eu podia estar em casa, sabe? Eu poderia estar... Edna, eu não precisaria estar fazendo toda essa correria. Eu poderia estar poderia estar lá com meu filho brincando. Fazendo só para o Vinícius, exato, né? Você não precisaria fazer isso de forma... E não estaria nada de errado, porque eu estou fazendo para o meu filho, eu estou dando a ele, que assim, é o primordial. É a tua obrigação. É a minha obrigação. Eu sempre disse, nada pode atrapalhar o meu trabalho com o Vinícius. Se alguma coisa estiver atrapalhando o que eu tenho que fazer para o Vinícius, eu paro. Ele é a tua prioridade. Ele é a minha prioridade, inclusive o Instituto. Mas eu sei que não vai acontecer, porque eu consigo dosar isso, eu consigo perceber que isso é para ele. Hoje até falei, lá quando a gente estava lá no evento, com o próprio prefeito, com o superintendente do shopping, que tudo isso que eu estava fazendo era em nome dele. E por isso que o Instituto tem o nome dele, por essa homenagem. Então, assim, tudo aquilo que eu perdi de um lado, de não levar ele na escolinha de futebol e outras coisas que seria o normal de um pai e um filho, eu ganhei de outro. Mas assim, eu ganhei muito mais. Aí você precisou, digamos, adaptar teu sonho. A gente se adapta, né? O ser humano, a gente se acostuma com coisas que a gente nunca imaginou que se acostumaria. Enfim, a gente aprende, a gente é mutável, né? Hoje, qual é o teu sonho como pai? Porque a gente muda tudo, né? Inclusive nossos sonhos. Antes esse era teu sonho, depois, diante de toda a realidade, hoje você é pai de um filho único, né? Sim. Você pensa em ser pai de outros filhos ou vai ficar só pelo Vinícius mesmo? Não tenho esse planejamento. Não existe o planejamento. Não, o meu Mas sonho... se for pai só do Vinícius, qual é o teu sonho como pai agora? Ouvir ele me chamar de pai. Só isso. É o sonho que eu tenho. Dizem que ele já chamou, mas eu não estava junto. Mas o meu sonho é chegar em casa e ele vir me dar um abraço e me chamar, oi papai. Parece pequeno para outros, né? Que chamam, mas para mim eu não tive isso ainda. Isso para mim é um sonho. São as coisas que transformam a gente. A Fer tá aqui chorando, eu tô me controlando aqui, porque eu sou trabalhada na inteligência emocional para não chorar, mas o olhinho enche de água.
porque a gente ouve isso, eu ouço isso da minha filha todos os dias antes dela dormir, ela me beija, fala que me ama, e a gente precisa valorizar isso, né? Essas são as coisas boas da vida, a gente tem isso de graça e às vezes não valoriza. E tem tantos pais que têm os filhos saudáveis e abandonam pais, eu estou fazendo um estudo de casos, de pais que matam os filhos, é absurdo. Quando a gente acompanha os processos, é inacreditável a capacidade do ser humano para fazer o mal. E quando a gente vê esse lado bom, esse lado humano, são coisas assim que a gente vê, ufa, é que eu tô emocionada hoje das histórias, né, que nós de tudo ouvimos. Que você ouviu. Você está acompanhando o Instituto já há um tempo. O Instituto Vinícius Zian funciona aqui em Blumenau. A gente vai falar mais dele durante aqui o episódio. Já tem 2 anos, mas esse ano que vocês começaram mais a divulgar e trabalhar essa questão de ampliação, talvez, e de conhecimento do Instituto, né, Rodrigo? Exato. Quando eu criei o Instituto, foi porque eu tive uma necessidade. Quando eu precisei usar plano de saúde, entre outras coisas, eu comecei a perceber os problemas que eu comecei a enfrentar. Negativos e tudo mais, e ações judiciais. E aí eu comecei a parar e pensar assim, tá, mas e quem não tem toda essa habilidade jurídica, ou não tem nem condições, ou nem sabe como procurar, como é que vai fazer? E aí, como advogado e tendo um escritório de advocacia, eu pensei assim, quer saber? É aqui que eu vou começar. Aí, como eu já trabalhava na advocacia com criação de empresas, de associações e tudo mais, eu pensei comigo, eu vou criar um instituto e vou divulgar esse trabalho jurídico, voluntário. Eu comecei sem nenhuma pretensão, vou começar a trabalhar e aí, assim, vou atender todas as famílias que precisarem de alguma coisa juridicamente para não cobrar mais. E aí eu comecei a perceber que a coisa era maior, porque quando a gente começou a conhecer sobre o autismo, em toda a necessidade, todos os direitos, a gente começou a ver maior, que a coisa era muito grande. E aí, nesse ano, a Fernanda e o esposo dela, o André, começaram a trabalhar comigo no escritório, a gente virou sócios. E eu falei pra Fernanda, eu só tenho uma coisa, eu quero muito essa cidade com vocês, mas só tem um detalhe. Tem que ter um trabalho voluntário aqui dentro do Instituto. Isso tem que acontecer alguma coisa de alguma forma. Já temos um instituto para isso, mas a gente precisa fazer crescer. E as pessoas que vierem trabalhar comigo, elas têm que se dedicar de alguma forma. E a Fernanda falou... Tô dentro, tu já me ganhou só por aqui. E aí a gente começou a trazer outros projetos. Ano passado a gente criou o projeto das Cestas Mágicas de Natal, que é entregar para as famílias de autistas uma ceia de Natal com uma ave natalina. E a gente pensou, vamos crescer mais. Trouxemos uma diretora executiva para fazer esse trabalho do dia a dia, porque como gestor de negócios eu também tenho outros negócios e eu preciso manter minha renda para dar assistência para o Vinícius. Então a gente trouxe essa diretora justamente para manter esse trabalho no dia a dia e assim, agora vamos criar novos projetos. Então a gente está trabalhando, a gente vai lançar um jantar agora em junho para isso, para apresentar o Instituto para a comunidade como um todo. Então a gente entendeu que o Instituto pode crescer mais. Existe eu até brinco que é um nicho de mercado muito grande para atender. Nós temos em Blumenau uma fila de 1.000 crianças de até 6 anos precisando de atendimento que não tiveram qualquer atendimento até hoje. Então a gente pensou, ok, vamos trabalhar, começamos a pensar, começamos a projetar e começamos essa caminhada. E aí esse ano o Instituto explodiu. Né? Agora fomos convidados pelo Shopping Now Market para fazer o evento junto com eles lá. Temos outros projetos que já estão em andamentos. Então, assim, a gente nos próximos 3 anos, o Instituto vai se tornar uma referência no Estado na questão do autismo. Isso é uma iniciativa excelente, Rodrigo, você está de parabéns e pessoal que está em casa. Esse ano a gente tem eleições, né? Cada candidato que vier te pedir voto, pergunta qual o planejamento ele tem para autismo, para todas as outras patologias que nós temos, porque uma coisa muito comum, você está com 2 anos só de instituto, então você vai começar a ver isso, político na tua porta vai aparecer aos montes, eu apoio, beleza, apoia como? Quando? Assina aqui um termo de compromisso. Vai fazer o quê? Nós, como sociedade, nós precisamos cobrar. O Rodrigo está falando aqui do que ele vivenciou no dia a dia, com conhecimento, tendo condições financeiras de proporcionar
proporcionar isso para o filho dele, ele encontrou todas essas dificuldades. Agora imagina um pai e uma mãe assalariado que acabam tendo um filho com essa patologia. Sim. Como vai sobreviver, né? Eu fui voluntária durante 10 anos da PPM, que é uma associação aqui em Blumenau também, que começou da mesma forma. Geralmente as associações começam com pessoas que sentem na própria pele a dificuldade e que acabam encontrando ali um caminho, né? E fazem disso um propósito de vida, uma missão de vida. Se você não tem um propósito ainda na vida, entra lá, conhece o Instituto, vai lá levar seu apoio. No dia 26, né, Rodrigo, de junho, é isso? 27 do 6, exatamente, no espaço Green Garden, ali do Bela Vista. Nas redes sociais está lá, né, para quem quiser adquirir, vai ter um jantar, né, para a sociedade. E o objetivo desse jantar é arrecadar fundos para o Instituto Vinícius Ian. Nada se faz sem dinheiro. Nada, né? Então, para que o Rodrigo possa ampliar tudo isso que ele vem fazendo, precisa desse apoio da comunidade. Porque se a gente esperar apoio público, a coisa é bem mais complicada, né? A forma pública que a gente pode fazer, sem dúvida nenhuma, é cobrar, né, dos representantes projetos, apoio único e exclusivo para algumas patologias específicas, né, que são as que mais trazem dificuldades. Hoje você tem quantos profissionais trazendo apoio para o Vinícius, Rodrigo, em média, assim? Hoje nós temos 6 pessoas trabalhando diretamente em conjunto conosco no Instituto, que desde a parte jurídica até a parte administrativa, o pessoal da questão executiva. Então a gente é um instituto enxuto, mas a gente sabe aproveitar muito bem esse trabalho, né? Eu até digo assim, eu trato o instituto como um negócio. Eu entendi que assim, eu quero mudar um pouquinho essa dinâmica, Edna, de pedir doação, tá? O jantar justamente vem para isso, a gente vai apresentar uma nova ideia para o instituto. Então eu entendi que buscar ter a doação por ter não vai trazer resultado, porque isso vai demorar muito, a gente vai ter que pôr muita energia em cima disso. Então a gente está indo para uma nova modalidade. Então o que eu fiz? O que eu pensei? Eu estrategiei o Instituto para ser como se fosse, tratar ele como se fosse um negócio mesmo, para ele dar lucro. Sim. Para ele poder se autossustentar. Até porque para as empresas hoje em dia, ser politicamente correto é rentável. Exato. Então, se você é empresário, se você tem o teu negócio, independente do tamanho do seu negócio, sendo pequeno, médio ou grande, você pode sim apoiar um instituto, você pode ter essa parte social na sua empresa, né? Apoiando institutos sérios, dirigido por pessoas sérias e honestas e pessoas que mais do que qualquer coisa entendem na pele o que é esse dia a dia, o que é essa dificuldade, né? Inclusive, vou deixar aqui para vocês, vai aparecer aí na tela, o material de divulgação para quem quiser ser patrocinador ouro, patrocinador prata e bronze. São as 3 condições, vocês estão vendo aí na tela. Entre em contato com o Instituto, está aí na tela, e você pode patrocinar esse evento, né? E não só o evento, mas todos os outros projetos que vão surgir através da associação, através do Instituto, né? Exatamente. Vinícius Ian. E quais os projetos de vocês daqui para frente? Porque, como você falou, a gente tenta enxugar o máximo possível, trazer os serviços que mais fazem a diferença, né, ali dentro. E de que forma vocês querem atuar aqui na nossa região, Rodrigo? A gente está trabalhando em algumas modalidades. A primeira delas é a questão do atendimento jurídico especializado. Entendemos? O atendimento jurídico, ele é uma inovação que o Instituto está trazendo. O que se existe hoje são alguns advogados que prestam auxílio para algumas entidades de forma pro bono. O Instituto não. O Instituto está criando, já tem inclusive, mas vai ampliar o departamento jurídico próprio, onde esse departamento ele vai trabalhar exclusivamente dentro do Instituto. Então nós vamos fazer parcerias com outras instituições para dar atendimento para as famílias, como a gente já tem na APAE Blumenau hoje. Toda família na APAE que tiver alguma necessidade jurídica não precisa mais procurar a Defensoria Pública. Pode procurar o Instituto diretamente. Então, assim, a fila de 1 ano que muitas vezes eles têm que esperar, eles vão ser atendidos em poucos dias, de uma forma mais efetiva. E aí a gente não fala só em autismo, a gente fala em qualquer deficiência.
Olha que importante. Então, você que está em casa, se você tem um filho com alguma patologia, né? E precisa fazer valer os seus direitos, porque tem muita lei, né, Rodrigo? Tem muita lei. Tem muito direito que as pessoas nem sabem. As pessoas não fazem ideia. Eu sempre falo isso quando a Fernanda começou a auxiliar vocês. Uma das primeiras coisas que eu falei, Fer, vocês precisam ter alguém ali dentro que entenda de assistência social, porque tendo direito e assistência social, vocês não precisam de mais nada, porque tem muita coisa que já foi aprovada, muitas leis, muita verba pública que pode ser direcionada, mas se não houver quem entenda dessas leis, quem saiba quais são os direitos, a gente não... Nós somos leigos, né? Tem que fazer valer, exatamente. Aí então, tendo essa informação, já é meio caminho dado, né, Rodrigo? Então, assim, o departamento jurídico atende qualquer deficiência, independente se é autismo ou não. Porque, como a lei é praticamente igual para quase toda deficiência, muda uma coisa a outra, fica muito fácil para nós. E a gente percebe que é uma demanda muito grande. E, às vezes, não é nem um processo judicial, é só um acompanhamento, um direcionamento, às vezes uma carta já resolve. Só cobrar, né, Rodrigo? Né? Eles são carentes não só de informação, mas de conversar. De conversar. Muitas famílias vão procurar nós, às vezes, elas estão, igual o Rodrigo falou, tá na fila ali 1 ano. Mas ela não sabe que ela tem outros meios, porque a pessoa ela estabiliza, estagnou ali, não, tem muitos documentos para mostrar, para entregar. A pessoa lá não vai dar o direcionamento. Então, nós fazemos esse trabalho também, o jurídico faz esse trabalho. E o acolhimento também, né, que é muito importante, esse apoio, né, o apoio emocional, psicológico para as famílias, porque vocês, né, você e a Moira, tendo todo o conhecimento que vocês têm, as condições que vocês têm, já revoluciona a nossa vida, né? Ser mãe, ser pai, já muda completamente nosso dia a dia, tendo um portador, né, também da patologia, muito mais, com certeza, mas imagina isso para uma pessoa que não tenha condições, como ela fica emocionalmente, como fica, porque você tem hoje, pro Vinícius, o que ele faz tudo no dia a dia? Ele deve fazer várias terapias, né? O que ele não faz. Mas pode me perguntar o que ele não faz. Mas eu acho que um dos diferenciais, que eu acho que foi uma das últimas aquisições de vocês, mas que eu acredito que fez toda a diferença, até você pode compartilhar com o pessoal, foi vocês conseguirem adquirir um cão para ele, né? Como que foi? Conta um pouquinho. O cão, ele ganhou. O Vinícius ganhou o cão. Então, a gente acabou se conectando com uma escola de cães guias de Balneário Camboriú que faz o treinamento de cães guias para o deficiente visual. E é uma ONG e esses cães são dados para os deficientes visuais. E aí só que nem todo cão, ele fica apto a trabalhar com o deficiente visual. Por alguma questão, alguma habilidade que ele não conseguiu adquirir, ou porque ele está acima do peso, ficou muito grande, ou porque ele tem algum problema de saúde. E pro cão guia e pro deficiente visual, ele tem que ser 100% perfeito. O que eles perceberam? Ele passou por todo um treinamento, ele é totalmente treinado, ele é um cão de assistência. O que ele não foi, ele não virou um cão pro deficiente visual. E eles começaram a perceber, eles levaram um cão desse para um autista e viram um benefício muito grande. E aí eles pensaram, a gente em vez de não aproveitar esse cão para o deficiente visual e não ter o que fazer com ele, a gente vai entregar para alguma família, a gente pode entregar para uma família que tem um autista, porque vai trazer uma diferença na vida dele. E aí eles me convidaram, eles chamaram e perguntaram, tens interesse de receber um cão treinado para assistência do Vinícius? Eu falei, olha, eu tenho, eu só não tenho condições de comprar. Aí eles falaram, não, é doado, não tem custo nenhum, a gente vai dar pro Vinícius, na verdade não é dado, tá? Até para ficar bem claro, é um comodato. É emprestado. Assim, está conosco enquanto a gente fazer tudo que tem que fazer de forma correta. Vocês também têm requisitos tem a cumprir regras, ali. tem muitas regras. Por exemplo, se eles descobrirem que a gente está maltratando o cão, eles podem tirar, a gente assina um contrato. Eles visitaram a nossa casa para ver se a casa é segura para receber o cão. E aí o Jazz veio. E foi uma felicidade, porque rapidinho ele se conectou com o Vinícius. A primeira visita que a gente fez até no canil, o Vinícius amou ele já, os dois já se conectaram. Ele é um labrador bem negrão, assim, preto, assim, coisa mais linda.
E no dia a dia ele cuida do Vinícius, o Vinícius entra em crise, ele vai em cima do Vinícius, ele faz a interação social do Vinícius dentro do colégio, a gente vai no colégio com o cão, faz interação social. O Jazz estava hoje dentro do shopping fazendo o evento conosco. Então, assim, é uma outra dinâmica. É um auxiliar para vocês, É né? um Com auxiliar. certeza veio auxiliar já esse atendimento que vocês tinham, né? Para o Exatamente. Vinícius. Ele percebe muito rápido quando o Exato. Vinícius precisa dele. Ele já tá ali. Na tá verdade, atento. o cão, ele é sensorial, né? Então, ele capta a energia, ele sente, antes até da criança demonstrar, ele já sente os batimentos cardíacos acelerando, a química corporal da criança aumentando, ele já fica em alerta e ele já antecipa, né? Essa questão que às vezes a gente, como pai e mãe, demoraria um pouquinho para observar. Exatamente. Né? De vez em quando a gente percebe que ele já se levanta, a gente nem ouviu nada. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Vinícius chorando, resmungando. E a gente percebeu uma diminuição das crises do Vinícius quando ele está com o Jazz. E até na própria terapia, porque assim, ele ajuda o Vinícius nas terapias. Por exemplo, fisioterapia, o Vinícius faz de jogar a bolinha para ele. O Vinícius joga a bolinha para ele vai lá, busca a bolinha e traz de novo pro Vinícius. Isso com a fisioterapeuta junto fazendo esse trabalho. Então, ele vira uma ferramenta de trabalho também para as terapeutas. Né? De alguma coisa ele está sempre em conjunto. E aí a gente percebe assim, esse cuidado que o Vinícius tem com o Jazz, do jeito que ele cuida dele, do jeito que ele age com ele, e do próprio Jazz com o Vinícius. Então, eles estão sempre grudados, sempre de algum jeito eles estão juntos. Que legal, que bacana. Ele se integrou bem com o Jazz. Exatamente. Que legal, que bacana. E na escola não teve nenhum problema? Aceitaram tranquilo? Não, a escola, pelo contrário, a escola gostou tanto que eles estão me pedindo para ajudar a conquistarem um cão desse para ter dentro da escola para fazer o trabalho com as crianças. Que legal, porque de sociabilização das outras crianças. Porque claro. Eles percebem que existem alguns problemas com as crianças. Hoje a gente vive uma certa situação como essa. E toda vez que eu tô com o Jazz lá, que eu percebo que existe alguma criança com algum ou choro, por ser crianças pequenas, às vezes não querem entrar na escola, eu vou com o Jazz até essa criança e ajudo a acalmar. E ofereço o Jazz para ela segurar, para ela brincar. E assim, a gente tira o foco daquela crise. Assim, não é uma criança que tem autismo, é uma criança normal mesmo, mas que é aquela coisa de desapegar do pai ou da mãe para entrar na sala de aula. E o Jazz ajuda. Então o colégio ama o Jazz, pede cada vez mais para eu levar, querem que o Jazz participe da formatura do infantil. Que legal. Então, assim, eu não tenho problema nenhum. Hoje com o Jazz, assim, a gente tem algum probleminha ou outra pontual que a gente vai resolvendo, mas a gente percebe que é muita questão de falta de informação, porque existe uma lei, né, hoje estadual, que determina que cães guias ou cães de assistência têm acesso a qualquer lugar público ou privado, com exceções, e aí é questão mais de bom senso mesmo, em locais que estão, por exemplo, num hospital, numa área assim mais perigosa para a questão de limpeza, ou num local onde está sendo produzida uma refeição, uma comida, uma cozinha em si, né, de um restaurante. Fora isso, não tem problema nenhum, qualquer local, e ele se adapta muito bem. Que legal, que bacana. Depois, se você tiver foto, vídeo, manda pra gente, que enquanto a gente tá falando do Jazz, vai ficar passando ali as fotos do Vinícius e do Jazz para o pessoal de casa acompanhar um pouquinho. Falando hoje sobre esse evento que vocês fizeram, né, esse painel que aconteceu hoje pela manhã no Shopping Neumarkt, Fer, que história mais te chamou a atenção, assim, que você ouviu ali na plateia, né? Que foi um talk participativo ali, né? As pessoas colaboraram com suas histórias, enfim. O que mais te chamou a atenção? Qual história mais te chocou ali? Foram duas. Uma de uma mãe com 53 anos já, adotou uma menina de espectro autista, né? Ela tinha 15 anos na época. Quando foi adotada. E ela não sabia já era como diagnosticada? Já era diagnosticada, ela não sabia como lidar. E aí foi iniciando todas as terapias, levando ela também aonde precisava. E hoje, com quase 80 anos, ela contando a história de tudo que ela passou com a menina, né? Então, na escola, muito bullying, eles batiam nela, colocavam lixo dentro da mochila, às vezes socavam a cabeça dela,
né, batiam na parede. Então, o relato é muito forte. Meu Deus. E chegaram até estuprar essa menina. E a escola não fez nada, muito negligente. Então, essa foi uma das histórias muito comoventes lá hoje. Ela relatou muitas coisas, muito negligente. A escola não fez nada. Ela tentou, de alguma forma, falar com autoridades, também não fizeram nada. Então, hoje, nós vemos isso nas escolas. E isso é um dos nossos planejamentos também dentro do Instituto. Montar um programa, né, com a Secretaria de Educação, que trabalha a inclusão e o respeito isso mesmo, nas escolas. Porque hoje não tem esse preparo. Os professores... Aliás, nem os professores têm a capacitação, né, para lidar com crianças de espectro autista ou qualquer outra patologia, eles não têm esse preparo. Não, né? Então, não tem. Muitas mães preferem que os filhos nem participem da escola, não tem essa sociabilização, justamente porque não tem esse preparo, não tem esse apoio. Rede pública mesmo, né, é impossível. O Rodrigo tem essa facilidade porque o filho dele estuda em colégio particular, tal. Hoje já tem outra realidade. Mas a maioria das pessoas não tem isso, né? E, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma capacitação que deveria ser obrigação dos nossos governantes. A gente já passou da hora da gente criar vergonha na cara e aprender a votar. Votar em gente que realmente tenha projetos, faça a diferença. O básico para qualquer cidade hoje é educação, segurança, né, e saúde. E aí as pessoas votam em qualquer um, porque é amigo do fulano, porque é isso, porque é aquilo, porque está na moda, porque essa é blogueira, e efetivamente as coisas não acontecem. Né? Então, a gente precisa se conscientizar. Mulheres, eu falo isso sempre, as mulheres são 53% dos eleitores. Você que é mãe, olha para isso. Quando você for votar, olha se a pessoa realmente tem projetos para esse tipo de situação. A gente precisa mudar a nossa realidade e a forma de a gente mudar é através da educação. Né? Não existe outra forma. Então, a gente precisa capacitar os professores, a rede de educação, tanto a privada quanto a pública, precisa estar capacitada para trabalhar a inclusão. Eu já contei aqui em alguns episódios, nós criamos também na associação que eu era voluntária, na PPM, o Agosto Laranja, que é o mês de conscientização da mielomeningocele. Fizemos municipal e depois estadual. Quando fomos na Assembleia Legislativa, Rodrigo, com as crianças, para lançar o Agosto Laranja, as crianças não tinham como entrar no plenário porque não tem acessibilidade. Ou seja, a casa, que é a representação do povo, a Assembleia Legislativa, não tem como uma criança entrar de cadeira de roda. Criança, adulto, não tem adaptabilidade. Então, fala de inclusão no discurso, é bonito, mas na prática, o povo tem que estar se matando para desmontar a cadeira, leva no colo e tal, para conseguir colocar as crianças lá dentro. A gente não tem o básico hoje. Não tem o básico. Não tem o básico a começar do respeito, né? Porque várias mães lá falaram que os filhos... Por exemplo, uma lá falou que o meu filho é chamado de burro, a professora chamou ele de burro, Sim. O João foi chamado de burro, né? Que hoje ele é um atleta, né? Campeão, atleta. Então, ele tem dificuldade na fala, mas ele entende exatamente tudo. Ele contou o relato dele hoje, como ele aprendeu a escrever, a falar. Então, hoje ele é adulto, está na fase adulta. Então, eles têm essa capacidade. Sim, só precisa trabalhar, estimular, né? Ter um desenvolvimento específico para eles, né? Sim. Com certeza, o Vinícius, de quando vocês começaram, evoluiu muito. Muito. Né? No dia a dia. Nossa. Porque foi estimulado. Sim, agora, se exatamente. não tem esse estímulo, imagina, outra questão que é seríssima, eu acho assim lamentável, o número de suicídio dentro dos portadores de espectro autista é 9 vezes maior do que numa pessoa normal. E por quê? Por conta desse tipo de comportamento, né? Bullying, preconceito. E a gente está falando aqui, a maioria nível médio, né? Moderado e do severo, que é
acaba sendo perceptível. Sim. Mas e uma pessoa que é portadora do espectro de forma leve e que nunca foi diagnosticada, ela pensa que ela é um problema, que ela é um erro, enfim, e aí traz todo o reflexo emocional em cima disso. Então a gente precisa, em primeiro lugar, parar de julgar os outros, né? Você nunca sabe o porquê do comportamento do outro, né? Sim. Então isso tudo é trabalhado através da educação, através da conscientização, de entender que o diferente às vezes é portador de algo e não é nem melhor, aliás, na verdade, o portador do espectro autista, ele tem muito mais capacidade do que nós, né? Só Sim. que o foco dele é diferente. Então, só somos diferentes, mas ninguém é melhor do que ninguém. E a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças, né? Porque o mundo está se tornando insuportável, né? Todo mundo ditando regras, achando que esse é o correto, pais vendo os filhos praticar bullying e achando que isso é normal. E isso é uma questão de educação. A gente educa, a gente ensina, a gente corrige. Outra história, Fer, essa foi uma das que você ouviu. E qual foi a segunda que mais te chamou a atenção? A última foi da Fernanda Marins, que ela foi uma Fer Marins, que foi uma painelista hoje. Hoje ela tem o filho, já é adulto. E ela também enfrentou todas essas dificuldades na fase de adolescência, principalmente, ela falou. E hoje ela também precisa tratar ele como adulto, né? Porque se falou muito sobre a sexualidade, né? Uma mãe fez uma pergunta, olha, meu filho está com a sexualidade já bem aflorada, né? Exacerbada. Como que eu faço? Os médicos querem enfiar remédio a tudo quanto é jeito, né? Então ela comentou também, a Fer Marins. Meu filho tomou vários remédios. Ele toma remédio para crise, toma remédio para ansiedade, toma remédio para isso, para aquilo. Uma hora ele explodiu, né? E aí, como que você vai lidar com isso? Então, se ele tem nível 1, nível 2 ou nível 3, não importa. Ele tem essa necessidade. Sim, isso. A sexualidade, isso. Na verdade, a gente fala muito aqui a respeito disso, né? Ela é uma necessidade fisiológica, ou seja, teu corpo reage a isso, não existe controle, né? E ela deixou bem claro. E se as pessoas não estão preparadas para conviver com isso, olha o problema que isso gera. Sim, ela falou, eu convivo hoje, eu lido com ele como se fosse um homem. Ele é um homem, né? Então, como lidar com isso? Na fase adulta, né? Então, tem essas dificuldades também. Eu achei bem interessante, porque não é muito falado. Não é muito falado, né? Sobre o tema que nós trouxemos hoje lá no painel. Sobre a fase existe adulta. Muito pouca informação, na verdade, né? Sim. De um tempo para cá que as pessoas estão conseguindo falar mais. E aí, a importância do Abril Azul, justamente para que haja debates, para que haja essas falas e principalmente a oportunidade da sociedade participar e perguntar. Porque informação técnica, a gente compra livro e lê, né? Não é essa a questão. Exato. É o dia a dia, é como eu posso melhorar a minha vida, aonde eu posso valer meus direitos, como o Rodrigo falou aqui, qualquer patologia, não só o portador do espectro, mas qualquer outro pode ter a informação jurídica ali no Instituto Vinícius Ian. Essa é uma informação que toda a sociedade precisa saber disso. Exatamente. E vai custar alguma coisa, Rodrigo? Tem que pagar? Nada, não. É gratuito. E além disso, a gente atende o Brasil inteiro na parte jurídica. Olha só a importância disso. Porque como hoje o atendimento é todo online e os processos são todos virtuais, eu não preciso mais estar no local, nem para atender a pessoa e dizer para ela quais são os direitos que ela tem e nem para fazer o processo judicial. Exatamente. Então, assim, isso é o diferencial do Instituto e isso cada vez mais eu quero trabalhar em cima, porque é diferente nisso. Então, a gente vai poder dar uma assistência. A gente quer criar cada vez mais uma rede. Que a ideia é a gente poder ter uma estrutura. Exato. Advogados também fazendo parte de fora. Não precisa estar dentro do Instituto para ajudar. Mas a gente ter advogados em vários locais do país dando suporte para nós, ou dando suporte, às vezes, para uma orientação jurídica de um assunto um pouquinho mais específico que a gente não tem esse entendimento dentro do Instituto, vai nos ajudar muito. Você falou do Abril Azul, é uma coisa que eu bato muito na tecla. O Abril Azul, ele é importante justamente para potencializar o assunto. Mas o que a gente percebe? Vai acabar o mês daqui a alguns dias. E vai acabar o assunto. Vai acabar o assunto. Nós vamos entrar num outro assunto. Eu concordo, eu acho que assim, a gente tem que potencializar cada situação, cada momento dentro de um mês para trazer o debate. Né?
Mas esse debate ele não pode parar aí. Ele tem que ser semanal, mensal, diário, porque senão daqui a pouco se esqueceu das coisas do autismo. Vai falar de outra coisa. Eu acho que assim, claro, eu vivo o autismo, eu vou trabalhar em cima dele cada vez mais. Mas é todas as patologias, Sim. todas as situações. Então, cada vez mais, se a gente ficar só focado em falar no mês da doença ou da patologia, nunca a gente vai criar algo sustentável. Vai ser sempre só falar, criar debate. O debate ele é importante para trazer a informação, mas a ação, não adianta ter debate se não tiver ação depois. Então, o Instituto, ele quer se diferenciar nessa parte. Nós vamos fazer os debates que tem que ser feito no mês de abril, os trabalhos importantes, mas as ações, elas não vão acontecer no mês de abril, porque a gente quer tirar disso. As ações efetivas que o Instituto vai fazer, os trabalhos, eles estão espalhados pelo ano todo. Abril é só uma forma de a gente mostrar o que um está resultado e trazer mais informação. Mas o ano inteiro a gente vai trabalhar as ações. Isso é importante. E você, como sociedade, né, todo profissional que possa acrescentar, agregar ao Instituto, procure o Instituto Vinícius Yan e coloque seu trabalho também à disposição. Ninguém é tão pobre que não possa doar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, né? Sempre tem como a gente trabalhar, nem que seja, não posso fazer nada. Você tem uma rede social? Publica lá para que alguém veja, ajude, já é um grande trabalho, né? Ajudando a divulgar. No próprio jantar, nós vamos fazer um lançamento que vai muito de encontro a isso. Nós vamos trazer eu não vou dar aqui muito spoiler, porque a gente quer fazer um... É para ser surpresa. É para ser algo diferente, mas a ideia é que nós não vamos pedir a doação, nós vamos pedir investimento para as pessoas, tanto para a pessoa física como para as empresas. Exato. E elas vão ter um retorno imediato. Elas vão ver que elas não vão estar dando dinheiro para o Instituto e não saber o que está acontecendo. Elas vão investir no Instituto e vão ter de forma imediata, no dia seguinte, no momento seguinte, diversos benefícios diretos, além do benefício social. A gente está falando aqui de uma entrega. O que a gente vai entregar para essas pessoas e empresas que vão investir no Instituto tem um valor agregado muito maior do que ela está investindo. Ou seja, o que ela investir de valor aqui desse lado, ela vai receber muito mais do outro, de forma direta, em benefícios diretamente para ela. Que legal, que bacana, isso é bem importante. A gente está divulgando aí também, mais uma vez aí o link para quem quiser patrocinar, né, e também participar ali do jantar. Fer, perguntas, o que o pessoal perguntou? Qual a curiosidade, assim, das pessoas ali para os profissionais? A mãe do Enzo, por exemplo, né, essa que mencionou que o filho foi vítima de preconceito com a professora, dizendo que o filho não iria nunca aprender a ler, a escrever. Ela queria saber como que ela iria lidar com o filho na fase adulta, né? Quais profissionais, como ela se prepara. Aí ela deixou bem claro assim a parte de sexualidade. Ela queria saber qual era a experiência que a Fer Marins poderia passar para ela, né? Até ela ficou encantada com o jazz, para dizer, como que eu consigo, né, adquirir o jazz? Porque o meu filho é nível 3, então ele estava todo momento lá com o jazz. O jazz serviu também para acalmar ele, né? Daí ele foi quase esmagado. O palestrante lá, o Enzo, né? Ele pegou várias vezes o microfone. Enfim, então tiveram várias mães com essa dúvida, né? Mais na fase adulta, né? E questão da sexualidade também. Essa parte da sexualidade é muito importante. E de diagnóstico, se falou alguma coisa, alguém comentou como diagnosticar, tal? Porque hoje acontece muito aquilo que nós comentamos no início, né? Eu não vou descobrir com 16, 17 anos. Vai ser diagnosticado com essa idade, mas não quer dizer que surgiu ali. A pessoa já nasceu portadora do espectro, né? Então, é necessário observar, né? Eu não sei como foi dito lá, mas foi uma das perguntas aqui que mandaram para mim nas caixinhas. Como eu posso perceber
né? Que o meu filho tem o espectro autista ou tem alguma característica, enfim. Uma das questões que eu acho bem importante é acompanhar o desenvolvimento. O Rodrigo comentou aqui a história dele e da Moira, como foi para eles. Eles não tinham uma referência, né? Eles não tinham outro filho, então não tinha muito como acompanhar, será que está dentro do padrão ou não. Um acompanhamento pediátrico é importante, mas quando o bebê nasce, a gente ganha a carteirinha da vacina e atrás da carteirinha de vacina vem ali todas as idades, as fases, quando que o bebê vai começar a sentar, engatinhar, fazer sons, acompanha, é uma coisa que a gente nunca olha, né, Fer? Eu, pelo menos, peguei, só olhava para ver se a vacina estava certa ou não, nunca acompanhei. No primeiro a gente olha, mas depois não, eu nem no primeiro, pelo menos foi não assim. tinha base, eu não olhava nada, não tinha nem tempo, né? A vida não é fácil para a mãe, mas é importante a gente acompanhar para ver se está dentro do padrão esse desenvolvimento. Percebeu algo diferente? Já procura um neuropediatra ou pediatra primeiro e depois um neuro, se necessário, para fazer esse diagnóstico correto. Quanto antes for diagnosticado, mais fácil e mais cedo começa o tratamento. Né? A neuro Lilian, que estava lá, ela falou justamente isso, acompanhamento. Não é para na primeira dificuldade do acompanhamento já, não. Esse é o diagnóstico. Vai acompanhando. Não vai querer dar o remédio, não aceite o remédio agora, né? Então, assim, também, acompanha. Procure um bom profissional, né? Não faz diagnóstico pelo TikTok. Porque hoje em dia, se a gente for olhar, se você pegar ali nós fizemos aqui acompanhamento com a Su, né? Neuropsicopedagoga. Fizemos teste aqui, enfim, ao vivo, a gente tem um episódio aqui, vocês podem acompanhar para ver o TDAH. Se você olha a lista do TDAH, todos nós temos, num nível ou outro, todos nós temos aquelas características ali. E hoje também tem muito isso. Tenho TDAH. Não, eu tenho... Calma, gente. Não se baseia em teste de internet, do Google. Se autodiagnosticando. Né? Aceitando medicação. O médico nem aplicou os testes corretos, não se diagnostica em uma sessão. É raro as situações que isso vai acontecer na primeira sessão, a não ser quando for o nível 3, severo. Senão, é um acompanhamento neurológico, são exames e exames. O Rodrigo deve ter passado por isso. Mas eu falo por mim, porque eu fui buscar o diagnóstico ano passado. Eu passei por uma sessão de testes, de várias sessões, para chegar a um diagnóstico de autismo para mim, com 41 anos. Que é o que a maioria das pessoas acaba descobrindo. Eu observei isso, Rodrigo, esse relato de pais, dizendo que observando a característica dos filhos, começou, não, mas na infância eu tinha isso aqui. E aí a pessoa, mas será que eu não tenho? E aí uma característica bem comum de quem tem um filho com espectro autista, ou o pai ou a mãe também tem, só que num nível leve. Então é comum no filho vir de maneira, se o pai ou a mãe tem, é 80% de chance que um dos filhos venha a ter também, porque isso é genético, passa ali nos genes, né? Sim. Mas, às vezes vai ser fácil o diagnóstico e às vezes não. Então, a gente precisa conhecer, entender, mas procurar um profissional capacitado para fazer o diagnóstico correto, né? Não é qualquer probleminha que a criança tem dentro da sala de aula que já vai diagnosticar, porque tem professores dentro de sala de aula. Não, você tem isso, você tem aquilo. Teu filho tem problema neurológico, leva... Né? Bota Ritalina, qualquer coisa é Ritalina nas crianças. Calma, gente. Procure uma segunda, uma terceira opinião. Procure um instituto, uma orientação de um instituto que já tem essa capacitação para te orientar de maneira adequada. Né? Porque eu acho que a informação, eu falo, Rodrigo, que eu acho que o maior bem que nós temos sempre é a informação. Exato. Né? A informação correta, de mostrar qual é o caminho das pedras, é o melhor, né? Perguntas aqui que fizeram, para você, Rodrigo, como você imagina o futuro do Vinícius? O Vinícius, a gente já tem um pouquinho de expectativa que ele vai ser sempre uma pessoa, criança, adolescente e adulto, que sempre vai ter que estar em acompanhamento. Né? Pela questão cognitiva que ele tem, de déficit cognitivo e tudo mais. O que a gente busca para ele cada vez mais é autonomia e qualidade de vida. Então é isso que a gente
pensa para ele. Então, todas as terapias, tudo é voltado para ele ter qualidade de vida, ter independência o máximo que ele puder, para que ele, por exemplo, possa ir dentro da piscina sem a gente estar com medo de ele se afogar, ele aprender uma natação, de ele poder comer sozinho, de ele poder tomar um banho sozinho. Coisas que parecem muito pequenas para uma família sem alguma questão atípica, né? Que para nós é uma vitória, né? Por exemplo, o Vinícius vai fazer 6 anos daqui a alguns dias e o Vinícius ainda usa fralda. O Vinícius, ele não consegue entender quando ele quer fazer o xixi, quando ele quer fazer o cocô. Então, isso é uma habilidade que a gente vai ter que ir trabalhando com ele. Só que a gente entende que vai ter o tempo dele. O que a gente não pode querer antecipar esse tempo, porque isso vai ser pior ainda para ele. Então, são trabalhos que a gente vai fazer justamente para dar a ele essa autonomia, para ele aprender no tempo dele. Né? A gente sabe que o Vinícius vai ter toda essa questão, a gente sabe que vai ter algumas privações durante a nossa vida toda, mas a gente ganha de outro lado, Edna. Faz parte, a gente se adapta. Claro, eu tenho vontade de ter outros filhos, isso é óbvio, porque eu não gostaria. Eu fui criado em 4 irmãos, eu e mais 3, e eu não consigo ver o Vinícius não tendo um irmão. E se tiver que adotar, a gente adota, também não tenho problema com isso, né? Claro, hoje o foco é o Vinícius, eu estou trabalhando para ele. Então, assim, o recado que eu deixo para as famílias que têm alguma criança atípica, assim, trabalhem para dar a melhor autonomia de vida para eles, independente do grau, porque hoje tem autistas que podem trabalhar, que conseguem trabalhar, mas tem autista que vai depender sempre de alguém. E claro, eu ouvi uma frase esses dias que falou assim, de um médico. Ele quis fazer uma comparação. O autismo não é uma doença para pobre. Porque o custo é muito alto. Muito alto. Muito alto. E hoje os planos de saúde não cobrem muitas coisas. E quando cobrem, não tem profissionais adequados para dar o atendimento. Então, justamente a gente percebe essa questão. Mas o autismo está aí. Tanto no rico, no pobre, na classe média, vai ter que trabalhar de alguma forma. Então, eu digo muito isso para as famílias. Criem autonomia, trabalhem em casa os treinamentos, as terapias. Não ache que só indo para uma terapia de fonoaudióloga, com psicóloga... 1, 2 vezes por semana será o suficiente, vai ser, né? Não, a continuidade em casa. Ali é um preparativo para essa continuidade no dia a dia. Na escola, em casa, no transporte público... Outra pergunta que fizeram, né, que é bem óbvia, mas a gente tem que responder. Na tua opinião, Rodrigo, as escolas estão preparadas para uma educação inclusiva? Não, e nem as particulares. Vou te Não dizer que nem mesmo, as particulares, tá? Existe uma pesquisa que saiu nacionalmente no início do ano passado, que 89% dos professores na rede de ensino público e privada não estão preparados para o trabalho de inclusão, e não é culpa dos professores, é culpa das instituições de ensino, nas faculdades, que não preparam para isso. O que vai ter é o seguinte: aquele professor ou aquela escola que queira buscar por conta própria alguma coisa diferente para dar esse atendimento. Sim, que é o que a gente mais observa hoje em dia, né? Os professores sentindo a necessidade e buscando essa capacitação. Outra pergunta que fizeram também na mesma linha. A saúde pública está apta para atender o autista hoje? Nada. Zero. É um problema seríssimo. O SUS não está preparado. A gente não tem o básico do básico. Por isso que eu falo, né? É o feijão com arroz, saúde pública, segurança, né? Que a gente precisa, o básico, né? Saúde, segurança e educação. O básico a gente não tem. Né? Nós não teríamos os outros problemas que as pessoas tanto correm atrás, mas a gente não tem o básico, então a gente tem que ainda focar nisso, cobrar, né, dos nossos governantes. A base é a educação. Se nem a própria fisioterapia já não está conseguindo atender, quem dera as outras terapias. E tem um outro detalhe, Edna, que é o seguinte: o autista, quando ele entra para o tratamento, é para o resto da vida. É diferente, por exemplo, se quebrou uma perna, alguma lesão, tu vai passar pelo sistema de saúde e tu vai sair. O autista não, né? Eu falo do autismo, mas várias outras patologias. Ele vai entrar no sistema e ele não sai mais.
E aí, cada fase da vida dele vai ter que ter profissionais diferentes. O problema, como foi falado hoje, é que quando chega no adulto, se pro adolescente, pra criança tá ruim, Edna, pro adulto é pior ainda. É muito mais, né? Inclusive esse nível, né? O nível 1, 2 ou 3, ele vem com base no nível de suporte que a pessoa vai precisar para o resto da vida. Então, o nível leve é aquele que consegue ter autonomia e tem problemas, mas consegue conviver. O nível médio, ele já precisa de um suporte médio. Provavelmente vai precisar de acompanhamento para o resto da vida. Mas é um cuidado, ela é uma patologia que precisa de cuidado para sempre. Uma vez diagnosticado, você vai sempre acompanhar e buscar a evolução, né? Mas não tem como a gente eliminar, não existe cura, infelizmente. Então, a gente precisa se adequar para não ter esse tipo de problema, né? Aí perguntaram, para eu ter autismo, necessariamente meus pais precisam ter? Hoje, inclusive, a própria neuro falou que a questão não é se tem ou não tem. O que pode acontecer é estar perto do espectro, mas não ter o espectro, né? Então, pode acontecer isso. Ela usou um termo lá que realmente agora eu não vou me recordar, e é novo isso é muito novo, que é uma questão que ela falou que isso vai ter que ser mais difundido, porque isso vai mudar muito a questão dos tratamentos e do próprio diagnóstico. Exatamente. Mas não necessariamente vai ter. Os pais precisam ter. Até porque existem esses níveis, né, ali, nível 1, 2 ou 3, mas existem pessoas que têm alguns sinais e não chegam ao nível básico ali. Mas ela tem muitas características. Aí só um teste genético poderia dizer se tem ou não. Mas 80% dos portadores, se tiverem filhos, terão 80% de chance ali de ter o gene, né? Ele vai passar no gene, digamos, essa questão, mas não necessariamente os pais precisam ter, né? A maioria, sim, vai ter, né? Sim. Mas é uma questão ali genética, sim, isso vem no DNA da pessoa, né? Então, se a gente tivesse também testes genéticos, né? A gente já diagnosticaria, mas a gente não tem o básico, não vamos nem tocar nesse assunto, porque vamos manter no básico, educação, se a gente conseguir o básico, já tá já de bom, o resto a gente se vira. O resto a gente corre mais fácil. A outra pergunta foi, todo autista é um gênio? Né? Não. A questão não é de ser gênio, é questão de hiperfoco, né? Acabam criando hiperfocos. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que na infância dele, ele tem um autismo nível 1, ele tinha muito hiperfoco em dinossauros, mas hoje ele não tem mais. O que existe é que não é que o autista é um gênio, é que a criança ela tem esse gênio. Tem um interesse maior em algo e acaba se desenvolvendo. E aí o autismo, por essa questão do hiperfoco, de ter mais neurônios e tudo mais, ele acaba criando essa impressão de ser um super gênio. Que ele acaba tendo capacitações a mais, né? Ele tem mais sinapses neurais, né? exatamente. Compõe muito mais, né? Então, por exemplo, ele tem um pouco a mais essa questão de pensar mais fora da caixa. Sim. Né? Tipo assim, não fica preso a algo, não. Ele amplia o espectro, ele amplia isso de uma forma maior do que uma pessoa não atípica. Exato. Aí os gênios, dizem que todo gênio é meio doido, né? Vai ver mais ou menos por aí. Pode ser. Tem alguns portadores, por exemplo, né, do espectro, que se você jogar uma caixinha de palito, ele sabe quantos palitos tem. Você vai lá, conta, o cérebro dele já antecipou, leu e sabe a quantidade ali, né? O Vinícius, ele tem uma situação, falando nisso, que é muito interessante. O Vinícius adora comer fruta, mas ele adora a fruta da estação. Então, assim, como é que ele sabe que é a fruta é da estação ou não? Nem eu sei, muitas vezes, qual é a fruta da estação. Né? Ele sabe pelo sabor que aquela fruta não tem mais aquele gosto da estação. Olha e ele já não quer mais ela. Ele vai para a que tem. E aí, quando aquela já não tá mais, ele volta para outra. Essa é uma sensibilidade que ele tem. É uma hipersensibilidade. Exatamente. Né? Então, ele entende, assim, o negócio, ele trabalha isso. Vamos dizer assim, o que ele tem de superpoder. Vamos dizer que o superpoder dele é entender qual é a fruta da estação. E ele troca. Tem uma série, Jovem Sheldon, não sei se tu já assistiu, Fer. Minha Sim. filha é viciada, assiste direto, e ela estava comentando comigo que a mãe faz o pãozinho para ele levar para o lanche, tem que ser sempre o mesmo lanche, um pão com geleia,
com geleia e o outro manteiga de amendoim. E aí tem que ser cada um com a sua faca. E um dia a mãe, com pressa, sei lá, usou a mesma faca. Chegou na escola, ele ligou pra mãe: mãe, você estragou meu lanche. Você usou a mesma faca. Como que ele sabia? Ele sentiu, aí a gente, não é possível. Como que a criança, ele sentiu que misturou os sabores ali. Então ele tem uma hipersensibilidade, né? São diferentes, são especiais. E é um desafio e um privilégio ao mesmo tempo, né, Sim. Rodrigo? Toda mãe de um filho neuroatípico, a gente ouve sempre falar que o filho, ao mesmo tempo que trouxe muitos desafios, porque são desafios gigantes, muitos casais se separam, eu já falei algumas vezes aqui sobre essas questões, não é fácil, é um desafio gigante, né? Ter um filho normal já não é fácil, né? Dentro da patologia da mielomeningocele, a gente observava isso. O pai era o primeiro a pinar o grilo, então, Rodrigo, você está de parabéns por não ter corrido e ainda se disponibilizar a ajudar outras pessoas, compartilhando o teu conhecimento, compartilhando tudo que você aprendeu e ainda está aprendendo, né? Perfeito. Então, meus parabéns, né, mais uma vez, por essa iniciativa. O Vinícius é privilegiado, com certeza, né? E um anjo que Deus colocou no mundo para que, através da vida dele, pudesse ajudar a tantos outros. Exatamente. Né? A gente, às vezes, não entende, né, o que Deus faz, da maneira que ele faz, mas lá na frente a gente entende que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E como você falou no início do programa, você se tornou um ser humano muito melhor por causa do Vinícius. Exatamente. Né? Então, tem um versículo na Bíblia que fala: em tudo dai graça, né? Mesmo quando a gente não entende, a gente só tem que agradecer, que sempre é para o nosso bem e para que nós sejamos melhores, né? Eu espero que vocês em casa tenham gostado desse episódio, que vocês compartilhem com outras pessoas, porque o conhecimento, aquilo que a gente falou, o que nós temos de melhor, sem dúvida nenhuma, é compartilhar esse conhecimento, né? E se você não tem ninguém que tenha a patologia, que seja atípico, enfim, mas para conhecimento, mostre para os filhos, converse sobre esse assunto com os filhos. A gente precisa divulgar, falar a respeito disso, né? Isso não pode ser só, como diz o Rodrigo, só em abril. A gente tem que falar disso todos os dias e aprender. Inclusão começa dentro de casa, sem dúvida nenhuma, né? Rodrigo, tuas palavras finais, o que você quer deixar aí para o povo? Eu uso muito uma palavra que faz muito sentido para mim no autismo. É a questão da empatia. Quanto mais empatia a gente levar, e como você falou, compartilhar isso com seus filhos, para criar empatia. Para entender que você vai ter um amiguinho diferente na sala de aula, no parquinho, ou durante a vida de adolescente. E entender que não é para ter pena, é para ter empatia. E a empatia vai levar isso de uma forma melhor para as pessoas, para a sociedade. A gente vê que tem muito bullying hoje dentro das escolas, ou até fora mesmo, porque eu percebo assim que falta essa conscientização dos pais com os filhos. Os filhos não são, como é que eu posso dizer, preconceituosos, os pequenos. Eles começam a aprender a ser preconceituosos dentro de casa. Porque eles veem o pai falando, às vezes por besteira, mas eles escutam, eles são esponjas. Eles absorvem de uma forma que não sai. Então, assim, ter esse cuidado, mostrar para eles o outro lado, a empatia. Quando ver uma situação que eles possam ajudar, ajudem. Mostrem para os seus filhos o que eles podem fazer. Porque às vezes... hoje, lá, o menininho lá, o Enzo, ele só queria abraçar. Ele só queria abraçar. Então, ele foi diversas vezes em mim, em outras pessoas, na Fernanda, no próprio Jazz. Abraço. Porque ele precisa de afeto. Às vezes, é só o afeto que já vai criar empatia para eles. Então, eu falo para as pessoas, empatia. Sejam mais empáticos, entendam a situação. Não é que às vezes você vai ver a criança lá no chão berrando no supermercado. Nem não sempre é falta de educação, exatamente, né? Ai, a mãe não educa. Não fale isso, porque se você fala isso e o teu filho vê, ele vai sair repetindo o mesmo comportamento, né? A gente nunca sabe o que tem do outro lado. E a empatia nos faz estar no lugar dos outros. Exatamente. Né? Verdadeiramente. Não é fácil, mas é possível, né? Fernanda, tuas palavras finais? Bom, eu vejo da seguinte forma. Acho que cada um de nós tem um papel e uma responsabilidade, né? E eu, como mãe,
né? Vocês como mãe, como mulheres até, porque nós temos o lado emocional mais aflorado, Sim. né? Sempre vamos ter. Então, buscar o conhecimento, né? Buscar o conhecimento. O meu papel dentro do Instituto eu não entendi ainda qual seria a minha função, até perguntava para o Rodrigo, qual vai ser a minha função? O que eu vou fazer, né? Severino. Severino. Mas eu queria, né? Eu queria entender qual era a minha função dentro do Instituto. E hoje eu sei qual é a minha função, né? Eu realmente tenho essa sensibilidade, né? Com as pessoas. Hoje mesmo lá, eu não fiquei sentada, né? Você sabe, eu não fico sentada. Eu gosto de ver e sentir as pessoas, porque as pessoas, elas precisam, elas estão carentes. E essa é a minha responsabilidade, assim como pessoa, né, como ser humano, como mãe, como social, como para as outras pessoas. E as pessoas, não só as crianças ou esses adultos que têm essas necessidades atípicas, mas também as famílias. Porque hoje a mãe do Enzo, ela estava com um bebê de colo de 8 meses. Não se sabe se ele é autista ou não, mas ela chorou o tempo todo. Ai, graças a Deus ele vai na escolinha, porque eu vou ter 4 horas só com um. Então, é assim, Desafio. é chocante, é um desafio, é cansativo. E é isso que a gente precisa entender hoje. Buscar o conhecimento para tentar divulgar e disseminar isso para mais pessoas, né? É isso mesmo. Se a gente quer um mundo melhor, nós precisamos ser melhores, né? A mudança do mundo começa neste mundo aqui, né? É uma mudança interna. Enquanto nós não mudamos nossas atitudes, nossos pensamentos, a nossa realidade não muda, né? E a gente precisa se conscientizar do nosso poder, né? E cobrar também, né? E para cobrar, a gente precisa ser consciente do que nós fazemos. E aí, cobrar de forma adequada, que a gente tenha políticas melhores, né? Políticas públicas de inclusão, de educação e mudar a nossa realidade. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Nós estamos com quase 7 mil seguidores no canal, 340 e alguma coisa de visualizações, 342 mil, né? É bastante coisa para pouco tempo de talk, e eu agradeço imensamente vocês por compartilharem, por curtirem, porque tudo que nós fazemos aqui é para vocês, né? Se vocês não estiverem assistindo, curtindo, compartilhando, comentando, não tem por que estarmos aqui. Então, continuem fazendo isso. Muito obrigada e até o próximo episódio.